estou aqui para continuar um assunto que iniciei, num vídeo recente. Eu falei sobre fantasmas e farsas. Na verdade, naquele vídeo, eu tratei mais a questão do espiritismo norte-americano, que surge com as irmãs Fox. Agora, enfocarei um pouco mais o espiritismo francês, que foi criado por um sujeito chamado Hippolyte Léon Denisard Rivailde, mais conhecido como Allan Kardec. Esse Allan Kardec, hoje tão conhecido, ele foi tocado por esse grande movimento que varria toda a Europa e América. Interessantemente, ele foi levado, como tantos outros, a ficar muito curioso em relação às mesas girantes, materializações de fantasmas, comunicações por meio de psicografia. Isso tudo fez com que Allan Kardec fosse lentamente se aproximando, do espiritismo. Quero esclarecer, num sentido romanceado, disse que Allan Kardec era um indivíduo cético, até mesmo um ateu, já ouvi, pessoas dizendo isso, era um ateu, e foi levado ao espiritismo à medida que foi estudando os fenômenos. Eu quero destacar logo no início que isso não é verdade. Allan Kardec, numa espécie de biografia escrita por Jorge Risini, um grande historiador espírita, que escreveu muitos livros que foram publicados pela Federação Espírita Brasileira e também do Estado de São Paulo. Ele era um jornalista, esse Jorge Risini. E eu lembro que, ao ler o livro Kardec e as Irmãs Fox, ele chega a ser honesto ao ponto de dizer que Allan Kardec, desde os 14, 15, 16 anos, se interessava profundamente por alguns fenômenos chamados de místicos. Até mesmo, foi levado a ler muito sobre o magnetismo animal, de Franz Anton Mesmer. Esse Mesmer veio inaugurar, criar o chamado mesmerismo, É a ideia de energizar, infundir, por meio da imposição de mãos, uma certa energia cósmica. Aí está a origem dos passes espíritas, até hoje aplicados dentro das federações, dos centros espíritas, Então é importante dizer que Allan Kardec nunca foi um ateu, nunca foi um indivíduo cético, É lógico que ele lentamente só ganhou mais força para divulgar uma coisa que, de alguma maneira, ele já acreditava em influências invisíveis, influências um tanto, extramateriais. E isso vai ter, uma roupagem exatamente dentro do espiritismo. Podemos dizer até, que próximo de 1857, ele vai recriar o espiritismo na França, na Europa. O espiritismo até mais bem organizado. O espiritismo norte-americano, ele não era tão organizado, ele não era algo, que se aproximava propriamente de um credo, de uma nova religião. Kardec vai dar a base, vai criar a estrutura para que essa religião espírita, seja montada. Mas é importante destacar que os estudos de Allan Kardec são estudos que estão muito longe de serem estudos propriamente experimentais. Na verdade, o que ele fez foi compilar
narrativas, escrever a partir, né, do relato de outras pessoas. E também teve a cooperação, a ajuda de alguns médiuns que diziam poder psicografar informação dos indivíduos mortos. Entre eles, um dos mais conhecidos, né, é Camille Flammarion, que era um astrônomo, né, e assessorou, ajudou bastante Allan Kardec, né, em algumas das suas ideias, em desenvolver algumas das suas teorias. Agora, entendam que os livros kardecistas, toda a literatura kardecista, né, ele, na época, criou uma revista espírita, não tinha nada de muito científico, nunca teve nada de muito claro ou algo empírico. O que existiam, né, eram meros relatos de fantasmas, de aparições, né? Eu li algumas das revistas espíritas, né, publicadas aqui em português, e eu pude perceber que a fantasia corre solta. Nessas revistas espíritas, eles falam da vida em Marte, na vida no planeta Júpiter, no planeta Vênus, né? Lembro de uma descrição bem risível até, né, de que em alguns planetas os indivíduos voam como se fossem um super-homem ou coisa parecida, né? Ele destaca, né, que em alguns dos nossos planetas, aqui mesmo, né, dentro do circuito da Terra, é possível pensar em planetas habitados. Isso ele chama até de pluralidade dos mundos. Todos os mundos foram feitos com uma função, que era sustentar as reencarnações. Só que hoje nós sabemos que isso é mentira, isso não tem nenhum sentido. A descrição que ele faz, né, da vida em Marte é pura fantasia. A ciência chegou e viu que Marte é um planeta vazio, um planeta morto. Até hoje não se encontrou nem vida propriamente microscópica. E o que mostra, né, que aquelas abundantes narrativas que falam da vida em Marte, da vida em Júpiter, Vênus, né, não passavam de elucubrações, de fantasias, né, de folclore na mente dos médiuns. Infelizmente, as pessoas que gostam do espiritismo trabalham essa fé a partir da ideia do consolo e não a partir da ideia da razão. E o que eu quero nesse vídeo não é ultrajar a fé de ninguém, não é atacar a fé de ninguém, só mostrar que o chamado espiritismo não tem nada de científico. Essa ideia de que o espiritismo é ciência e filosofia não é nem ciência nem filosofia. Se sobrar alguma coisa, é uma mera religião, uma mera crença, embora eles não gostem. Eles dizem que o espiritismo não é uma religião. Mas o que sustenta o espiritismo, pelo menos aqui no Brasil, é essa feição consoladora da religião. A ideia de levar o indivíduo, né, a um alívio, a conversar com os mortos. Mas desde o começo do espiritismo kardecista, a comunicação com os mortos é muito problemática. Eu lembro o próprio Freud, né, ele comentando, ele esteve em alguns desses círculos espíritas, né, porque, como eu disse, foi uma celeuma, foi uma moda que varreu toda a velha Europa. E o mesmo pai da psicanálise se interessou em saber se existia algo de verdadeiro naquilo. E ele desabafa, né, bem desanimado, que aquelas psicografias eram muito pobres. Além de serem pobres, existia evidentemente uma farsa. Eram pessoas que diziam ser
desencarnados, né, como cientistas, filósofos, teólogos, e escreviam como pacóvios. Freud, ao ouvir algumas dessas psicografias, dessas comunicações, percebeu, né, a pobreza e o desejo proselitista. Espíritos, né, de pessoas renomadas desciam para esse plano para dizer que o espiritismo era a salvação da humanidade, vinha trazer uma nova era, ou seja, né, não traziam nenhuma mensagem significativa, algo que pudesse comprovar que eles estavam diante de uma inteligência além daquela inteligência coloquial, comum, né? Eu lembro até, semelhante a essa impressão do Freud, o Dr. Charles Richet, que eu citei até no primeiro vídeo, né? Que foi Prêmio Nobel de Fisiologia Humana em 1913, ele também escreveu uma obra chamada Tratado de Metapsíquica. Falando sobre a psicografia, ele também, de forma muito, né, veemente, diz que não encontrou nada de positivo nas psicografias examinadas. Ele até diz de uma forma um tanto irônica. Parece que, ao desencarnar, as pessoas deixam a inteligência nesse mundo. Porque eu ouvi filósofos que não sabiam nada de filosofia. Eu ouvi cientistas físicos que nada entendiam de física. Eu ouvi teólogos se comunicando, né, que nada entendiam de teologia. A comunicação era a mais banal possível, né? Então vejam que dentro de uma análise mais rigorosa, mais racional, pautada propriamente na lógica, né, esses grandes vultos que examinaram de uma forma mais neutra, né, chegaram à conclusão de que aquilo não tinha nada de real. Aquelas informações, né, espíritas não eram informações de desencarnados, e sim produtos da genialidade humana, produtos, né, da elucubração, da capacidade, né, de fabular da nossa mente. Nada mais de que uma criação da imaginação humana. E isso foi mais ou menos, né, aquilo que os cientistas neutros chegaram a perceber de uma forma mais isenta. Ou seja, o espiritismo era uma invenção grosseira. E para se assegurarem, né, que isso era verdade, muitas sociedades psíquicas criaram uma espécie de método de guardarem senhas. O cientista dizia, olha, quando eu morrer, eu vou guardar, vai ter essa senha aqui, e eu quero que, se eu voltar psicografando, se eu voltar me comunicando através de um médium, que vocês peçam essa senha. Senha que ficará guardada só a partir dos cuidados da sociedade psíquica. Isso aconteceu, né? Em Londres, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos. Interessantemente, nenhuma dessas senhas, né, chegou a ser decifrada. Ou seja, né, mostrando que, na verdade, tudo aquilo era invenção, tudo aquilo era criação humana. Até aqui no Brasil aconteceu algo parecido. O escritor Monteiro Lobato, tão conhecido, né, Monteiro Lobato, no final da vida dele, ele começou a se aproximar do espiritismo e até defendeu, né, as hipóteses espíritas. Mas ele sempre ficou com o pé atrás. E ele entrou em acordo com a sua esposa e com um amigo literário, né, literato, que era o Godofredo Rangel. E deixou uma senha para o Godofredo Rangel e para a esposa. É lógico, né,
que logo depois da morte, alguns médiuns começaram a psicografar. Entre esses médiuns, né, o mais famoso foi Chico Xavier. Chico Xavier psicografou uma mensagem de Monteiro Lobato. Só que, estranhamente, o Monteiro Lobato, psicografado por Chico Xavier, esqueceu a senha. Nada falou da senha. O que fez com que Godofredo Rangel e a sua esposa negassem a veracidade da psicografia. Isso os espíritas normalmente não vão divulgar, não vão falar. Por quê? Porque é algo embaraçoso. O próprio Chico Xavier deixou uma senha que até o momento, sobre os cuidados do filho adotivo, né, até o momento não foi trazida à tona por nenhuma psicografia, né, já feita por médiuns vivos. Vejam, né, que é fácil de notar que tudo isso está mais ligado à fantasia, à imaginação, de que propriamente algo real. É triste até chegar a essa conclusão, não é fácil. Por quê? Porque melhor seria que existisse alma, vida eterna. O ateu, ele não é um sujeito que fica feliz em desmentir, em desmascarar. Ao contrário, seria muito bom que todas essas coisas, né, de fato fossem reais, verdades. Mas quando você estuda profundamente, quando você pesquisa profundamente, você percebe que o que existe são meras crenças, fé. Quando você aperta um espírita, logo você perceberá, né, que não há nada racional que justifique o espiritismo. E no começo do espiritismo, ele se dizia uma verdadeira ciência espiritual. O espiritismo iria mudar o mundo, iria dar a prova definitiva, né, da imortalidade da alma. Passado mais de 100 anos, né, da invenção do espiritismo, hoje os espíritas se satisfazem produzindo romances espíritas, best-sellers, né, que falam apenas de novelas espíritas. Nada tão empolgante como as antigas materializações de espíritos, né, os fenômenos materiais, fenômenos luminosos, impressão em cera. Nada disso existe mais no espiritismo. Por quê? Porque a ciência está muito desenvolvida para que essas fraudes, né, não sejam detectadas. Por isso, tome muito cuidado com essa pretensa roupagem cientificista. É mera farsa. O espiritismo nada tem de científico, e muito menos de filosófico. É meramente uma religião. Se é uma religião e a pessoa quer ter fé, tudo bem. Mas não venha com aquela ideia de que o espiritismo é melhor do que as outras religiões, é a terceira grande revelação. Não. É meramente uma outra religião. E, infelizmente, a matéria-prima das religiões é sempre a ilusão. A religião não tem como comprovar o seu objeto de estudo. Tem a ver apenas com a subjetividade humana. Prometo que em um outro momento me estendo mais, falo mais sobre o assunto. Por hora é o suficiente. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que, por favor, curtam o vídeo, divulguem, compartilhem, né? Vale a pena outras pessoas chegarem a ter esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima vez.